A paz do Senhor Jesus a todos. Então, Deus rejeitou Israel? Qual é o plano de Deus para a salvação de Israel e os gentios? Qual o plano de Deus para a salvação de Israel e a igreja? Muito bem. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, o seguinte: porventura, pois terá Deus, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo é bem enfático e claro. Deus não rejeitou o seu povo, porque Shaul, nome do apóstolo Paulo, seu nome no original é Shaul, que também no português conhecemos como Saul. Sim, Saul. O apóstolo Paulo, Shaul, é da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, aquele que era inimigo de Davi. Então ele vai dizer: Deus não rejeitou o seu povo, porque eu também sou israelita, da descendência de Benjamim. Veja, ele diz: não, de modo nenhum, Deus não me rejeitou. Eu também sou judeu. E no versículo do número 2 ele segue: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a respeito a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: deu-lhes Deus espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Veja aqui que interessante que ele vai dizer: assim, pois, versículo 5, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Quem é esse remanescente segundo a eleição da graça? O apóstolo Paulo está dizendo dos judeus messiânicos, aqueles que acreditam que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias, prometido nos profetas, prometido na Torá. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ainda existem os remanescentes, aquele que creem que Jesus é o Messias, aquele que creem que Yeshua é o enviado de Deus para nos salvar, é o caminho que nos leva à salvação. Então, muito bem, nós temos muitas interpretações erradas, falando que o apóstolo Paulo disse tal coisa, mas o apóstolo Paulo não disse o que muitos pensam, o que muitos antissemitas, aqueles que têm ódio do povo de Deus, os judeus. Meus irmãos, quem foi o povo, o primeiro povo a conhecer o Deus verdadeiro? Quem foi? Povo de Israel. Deus escolheu um povo de Israel, tá? Mas muitos rejeitaram Jesus, mas isto foi o plano de Deus. O próprio Deus que fez eles rejeitar o nosso Jesus, o nosso Yeshua. Foi o próprio Deus que cegou os seus olhos, que endureceram os seus corações. Para quê? Para que as outras nações conheçam Jesus. Para que as outras nações sejam salvas. Então muitos católicos, assim como Martinho Lutero, meus irmãos, a nossa teologia cristã em geral, ela está embasada
muito em considerados os pais da igreja. Martinho Lutero, João Calvino, Armínio, são católicos, são cristãos que rejeitam Israel, que não tem uma teologia bíblica, uma teologia basada na cultura judaica. Não tem um embasamento real. Tiraram todo o contexto judaico, tiraram toda a forma de entender a Bíblia, colocaram no moldes de Roma. Tiraram o conceito judaico, interpretação, a forma de interpretar a Bíblia. Então ele vai dizer novamente o que Israel buscava. O que diremos, pois? Versículo 6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. As obras que ele fala aqui são as obras legalistas. São a forma de querer chegar a Deus somente pelas obras, né? Sabemos que a lei, a Torá, ela sempre vai dizer que pelas obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo pelas obras. Mas existiam muitos judeus que até hoje eles acham que são salvos pelas obras. Mas não é pelas obras, é pela fé, pela graça. O versículo de número 8 diz: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 32. O profeta Joel vai dizer: olha no Tanar, no Antigo Testamento, o que vai dizer o profeta Joel. Aqui o apóstolo Paulo está citando, né, a passagem de Joel. Vamos lá para o texto. Capítulo 2, versículo de número 32. Vai dizer assim, meus irmãos, olha o que o profeta vai dizer. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Profético. Nós vemos, irmãos, que Deus está movendo o coração do povo. Hoje existe mais de 1 milhão de judeus messiânicos, aqueles que acreditam que Jesus é o Messias. Está se cumprindo. E outra coisa, no Brasil existe muita gente, muitos povos descendentes de judeus e não sabem, tá bom? Ó, o versículo 11 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mais uma vez, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Olha lá, eles não tropeçaram para cair. Muito pelo contrário, a sua transgressão veio a salvação. Nós, como gentios, igreja, nós, como igreja de Jesus, agradecemos pela seu tropeço. Mas é um tropeço que não é para cair, sim para salvar, para a nossa salvação. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxeram reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Olha só, o seu estabelecimento, eles voltando a Deus, eles aceitando a Jesus como Messias, imagina como será, né? Se a sua queda trouxe glória,
a nossa salvação, imagine como será, né? O seu tropeço, aliás, né? Foi como salvação para nós sermos salvos, né? As outras nações, como será eles aceitando a Jesus? Como será, meus irmãos? Né? Vamos lá. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Olha só, uma árvore, né, que é plantada, se a sua raiz é santa, a raiz dela vai automaticamente, a sua santidade, ela vai transferir para os galhos. Veja, a raiz, o que suporta, imagine os galhos. Agora aqui ele vem, se porém algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja bem, oliveira brava, né? Oliveira que não tinha valor. Assim, somos nós, os gentios, somos nós, a igreja, que antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o nosso Deus verdadeiro, nós éramos oliveiras brava, mas a raiz, olha só, que é santa, tornou-se os ramos santos. A raiz, que é santa, tornou-se os ramos santos. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ou qual é que os ramos que foram quebrados? Aqueles que foram, que Deus cegou os seus olhos para não conhecer a verdade de que Jesus é o Messias. E tu, sendo oliveira brava, povo gentil, igreja, antes de conhecer o nosso Senhor, oliveira brava, fossem enxertados em meio deles, não no lugar deles, em meio deles. Povo de Deus, o povo de Israel, o povo messiânico, aquele que acredita que Jesus é o Messias, também está no galho desta oliveira. E esta oliveira é Israel, não é Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a oliveira também é comparado com Israel, é comparado como uma oliveira. E aqui a oliveira é o povo de Israel, é a oliveira. E a raiz é Abraão, é aquele que deu, o patriarca, o pai do povo hebreu, né? O pai da nação de Israel, pai de Isaac, aí vem Jacó, aí daí vem o povo de Israel, vem o povo hebreu, a linhagem. E não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Mediante a fé em Jesus, nós chegamos ali, nós fomos enxertados na oliveira, junto com os ramos, que é o povo de Israel. Aqueles que foram quebrados, aqueles que não acreditaram em Jesus. Os ramos que continuam ainda, os ramos que são os judeus. Igreja e o povo judeu, povo messiânico, né? Os judeus messiânicos que acreditam em Jesus, que ele é o Messias. O plano de Deus para a salvação de Israel é que a igreja se une a Israel, se junte a Israel, não fazer como Martinho Lutero fez, não fazer como muitos pais da igreja fizeram, que colocaram, tiraram Israel de lado. Teologia da substituição não é bíblica. Aqui não tem substituição. Aqui tem enxerto. Aqui não tem separação. Aqui tem união. Bíblia, palavra, está escrito na palavra. O grande problema é que muitos pais da igreja, eles, sendo católicos, não gostavam do povo de Israel. Diziam que até hoje é inseminado um anticismo teológico, o ódio contra os judeus. Mas a Bíblia não fala nada disso. Porque foi o próprio Deus que cegou. Isso foi a vontade de Deus.
para a salvação. O que seria de nós, claro, em primeiro lugar, Deus e Jesus, o que seria de nós se os judeus não tivessem rejeitado o Messias? Para que nós fôssemos enxertados. Nós devemos nos unir ao povo de Deus, o povo escolhido, porque as outras nações não conheciam. Deus, ele quer ser reconhecido como povo, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O enxerto, não há teologia da substituição. Há enxerto. E a raiz ainda é o povo de Israel. Abraão, sendo o patriarca, é a raiz. Bem pela sua incredulidade foram quebradas, tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, a oliveira verdadeira, aos ramos naturais, os ramos verdadeiros da oliveira verdadeira, também não te poupará? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha lá, Deus pode abrir os olhos novamente? Serão enxertados, é o que está acontecendo. Judeus acreditando que Jesus é o Messias, estão sendo enxertados novamente. Mas o que a igreja está fazendo? Ela está separando, querendo separar o povo de Deus, judeus messiânicos, da igreja. Não há separação, há união. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Veja, nós éramos da oliveira brava, enxertados na oliveira verdadeira. Porque através de Jesus nós somos enxertados. A oliveira aqui é o povo de Israel. A oliveira aqui é Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel. Mistério. Em parte a Israel. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Veja só. A plenitude dos gentios. Até que sejam completos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. De onde está? Isaías, capítulo de número 59, versículos de número 20 e 21. O apóstolo Paulo cita aqui o profeta Isaías. Isso aqui é passagem profética. Isso aqui irá acontecer. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E assim, versículo 26, meus amados, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Martinho Lutero vai escrever no livro A Mentira dos Judeus. Martinho Lutero, ali ele dissemina, é visível o ódio que ele tem com o povo de Israel. Tem quem o diga, muitos dizem, e eu creio por ser verdade, que Hitler se inspirou nos livros de Martinho Lutero, que ele dissemina o ódio contra os judeus, dizendo que eles rejeitaram Deus, que eles mereciam ser perseguidos, serem mortos. Xinga o povo de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Quando nós lemos a Bíblia não vai dizer isso. E o que eu fico triste é que muitos pegam isso aí e tragam como verdade e aplicam. Principalmente nas redes sociais. Nós vemos muita gente disseminando seu ódio contra os judeus. Mas isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Deus fez que eles não enxergassem que Jesus era o Messias. Para que nós entrássemos. Para que nós fôssemos enxertados, irmãos. Veja.
Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aliança com eles, quando eu tirar os meus pecados. Aliança. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eles são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também este agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Plano de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então aqui, meus irmãos, nós entendemos que o plano de Deus existe somente um povo, igreja e os judeus, união, todos juntos. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós fomos unidos a Israel. Esse é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Deus abençoe e até mais. Muito obrigado pela sua atenção.